Se você clicou nesse vídeo, algum problema com diabetes você tem. Que seja um diagnóstico que teve recentemente, ou se convive com diabetes há mais tempo, um amigo, ou também, como 99% da população que morre de medo de ter diabetes, que aí se treme todo, eu estou aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, mas não é porque eu não estou de jaleco, num ambiente hospitalar ou numa clínica que eu vou deixar de me apresentar. Eu sou a doutora Bárbara Guedes, eu sou médica de formação urologista, cirurgião urologista. Mas espera aí, cirurgião urologista falando de diabetes, o que você tem a ver com isso? Eu sou diabética tipo 1 desde a infância, eu tive meu diagnóstico aos 8 anos de idade e eu uso o sistema de infusão contínua de insulina e monitoramento de glicose. Então eu estou aqui por causa da minha trajetória e porque eu quero tratar de um assunto muito interessante que é o exercício físico. Eu vejo hoje em dia muita gente me procurando, faço acompanhamento de pacientes que são atletas e que fazem atividade física, porque eu trabalho com medicina do estilo de vida. E essa medicina do estilo de vida, não só para que as pessoas vivam tempo a mais, mas que elas vivam melhor também, com mais saúde e com mais disposição. E como uma paciente que teve diabetes logo ali no inicinho da infância e convivendo, aprendendo tudo relacionado à formação e à medicina, eu vejo que, gente, não é diferente não. Mesmo comportamento que um paciente diabético tem que ter em relação ao seu tratamento, as pessoas também que não têm diabetes, elas têm que ter, para que elas não tenham, já que o número de pessoas com diabetes tem aumentado significativamente. E isso está muito relacionado a hábitos de vida ruins, com o aumento da obesidade, com o aumento de ingesta de alimentos que não deveria, e também tem a questão hereditária. Por exemplo, eu tenho um tipo de diabetes que não tem um componente hereditário significativo, mas foi uma doença, digamos que autoimune, no qual o meu próprio corpo teve aí uma destruição do pâncreas. Isso pode acontecer com qualquer um, tem diagnósticos que a gente não escolhe, tem diagnósticos que vêm para nós, mas em alguns casos, e na maioria dos casos, o diabetes ele está relacionado com hábitos de vida ruins. E a partir do momento que você teve um diagnóstico, você tem que encarar aquilo de uma forma a fazer uma mudança do estilo de vida, que para mim aconteceu de uma forma muito jovem. Aos 8 anos eu tive que começar a tratar o diabetes, e aqui eu vou falar um pouco dos pilares do tratamento do diabetes, e especificamente o pilar atividade física. Quando eu tive o diagnóstico, a gente não tinha tanto recurso em relação ao tratamento como a gente tem hoje. Por exemplo, hoje eu uso o sistema de infusão, mas quando eu comecei o tratamento, eu tinha apenas a seringa e as insulinas, há 25 anos atrás. A gente não tinha nem muita opção ali de chocolates, de doces, que eram agradáveis ao paladar, né? Então foi um tempo, um período um pouco mais difícil, digamos, do que é hoje, porque não era tão comum, né? Então, naquele momento, eu me vi já deparando com a base, ou seja, os pilares do tratamento do diabetes. E nós temos basicamente 3 pilares, que se faltar um, gente, o controle não acontece, não fica legal. Depois de 25 anos de diabetes, e hoje eu digo, eu não tenho nenhuma complicação, eu prezo sempre, sempre prezei pelo tratamento desses 3 pilares em conjunto, que é o quê? A medicação, que é o que avançou muito hoje em dia, a gente tem disponibilidade de ótimas insulinas, de ótimas medicações via oral também para o diabetes tipo 2. A gente tem o segundo pilar, que é a alimentação, que é aquilo que a gente ingere, mas isso é tema para um próximo vídeo no qual eu quero tratar sobre contagem de carboidratos. E temos o terceiro e não menos importante pilar, que é o que eu quero tratar hoje, que é a atividade física. Então você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu já me apresentei, mas eu quero te convidar aqui para você se inscrever no canal, porque além de médica, urologista, cirurgiã, diabética tipo 1 desde a infância, eu também sou atleta de fisiculturismo natural. E eu tô aqui para ter um papo legal, nada técnico, nada científico, por isso mesmo que eu tirei o jaleco e vim aqui conversar mais próximo, porque é isso que eu gosto de viver. Eu gosto de sempre achar que quando eu tô com o paciente no consultório, eu gosto de pensar que eu estou ali transformando o conhecimento científico e trazendo ele de uma forma muito didática, para que a pessoa possa entender, absorver e levar para a vida dela, gerando realmente uma transformação. Então, se você acha que você precisa disso, tanto por ser diabético ou por morrer de medo de ter diabetes e ter uma complicação, me segue aqui no canal e nas outras redes sociais, onde eu mostro mais do meu dia a dia, mostro opções práticas e lidar
tanto com as doenças que podem surgir, como promover uma saúde, uma longevidade, não só viver mais tempo, né, mas viver mais saudável. E ó, primeira coisa que eu já digo, eu já falei que eu quero bater o recorde, eu quero chegar aos 100 anos de diabetes sem nenhuma complicação. Então, se você quer também, me acompanhe aqui e agora eu vou falar mais especificamente sobre o exercício físico. Qual o melhor exercício físico para o diabetes, gente? Eu sinto muito em te informar, mas não é receita de bolo. E depende. Isso aí vai estar presente em várias das minhas respostas aqui para esses vídeos no YouTube. Por quê? Mais do que falar um exercício para controlar o diabetes ou uma alimentação para diabético, está muito na moda, né, fazer receitinha fit. Essa receitinha fit que controla a glicose, mais do que isso, eu quero trazer para você que tudo tem que se encaixar no seu momento, na sua rotina e na sua resposta, porque cada pessoa tem uma sensibilidade diferente à insulina. Então, tem, por exemplo, pacientes que chegam para mim, que são diabéticos, que são mais obesinhos, que às vezes estão aí com uma baixa de hormônio, porque tem obesidade, tem o diabético, tem a diabetes e tem hábitos ruins. Tem paciente que já chega com diabetes tipo 1 com dificuldade de ganhar massa muscular, que aí pergunta, por que eu não ganho massa muscular? Então, cada corpo é um corpo e cada metabolismo é um metabolismo. Eu não sei exatamente qual é o teu problema, mas o que eu vou te dizer aqui é o que serve para todos, que é o seguinte, vai depender do seu objetivo, vai depender do seu corpo, vai depender do tipo de tratamento que você faz. Eu sempre digo que a gente não é uma coisa isolada, nós somos um corpo, um sistema integral e a nossa fisiologia, a gente funciona de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que cada coisa está ali no seu lugarzinho. Então, por exemplo, eu digo que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente faz com o que a gente come. Eu já sei que a alimentação é, assim, o principal, porque desde novinho, quando você tem o diagnóstico, o médico vai virar e falar assim, olha, corta o açúcar, corta o carboidrato, isso aí vai te matar, vai te fazer ficar cego, vai perder o olho, vai perder a perna e vai fazer diálise. É isso que a gente ouve e às vezes isso muitas vezes traumatiza a gente, mas não é bem assim. A gente tem as complicações do diabetes, muitas complicações. Eu fico até brincando com os pacientes, eu falo, gente, diabetes é fator de risco até para tropeçar e cair na rua. Ou seja, se você tem diabetes, você tem risco para tudo que você imaginar. Por quê? O excesso de açúcar no sangue, que é aquele açúcar que não consegue entrar dentro da célula, ele vai fazer com que aquele ambiente fique super saturado. E aí isso danifica vasos, que são os microvasos de várias regiões do corpo. Então não é isoladamente o rim, são todos os órgãos que têm os vasos bem fininhos, que são os capilares. Todos esses podem ser danificados pelo excesso de açúcar. Então, o que acontece? Os vasinhos do fundo do olho pode ficar cego, dar uma cegueira. Os vasinhos bem pequenininhos ali que tem dentro do rim, entrando aqui na minha área, pode causar doença renal crônica. Os vasinhos das nossas extremidades, das pontinhas dos pés, também podem ser acometidos, causando uma alteração na vascularização. Os vasinhos para os meninos aí, na região do pênis, podem se danificar também, causando aí uma impotência sexual na vida adulta. Então, são todas... Por que atinge vários órgãos? Porque todos os órgãos têm suprimento de veias, de vasos sanguíneos e artérias, e também inervação, que são os dois sistemas que são extremamente afetados por complicações do diabetes. Então, assim, considerando isso, é uma doença que pode complicar para todo lado, gente. Mas que se você fizer o seu controle certinho, você tem uma vida absolutamente livre de complicações, pelo menos aquelas que você pode evitar. Mas eu digo mais, não é somente o diabético que tem que fazer esse controle com esses 3 pilares. Eu diria que todas as pessoas têm que fazer o controle com esses 3 pilares, exceto o uso exógeno da insulina, que é o uso da infusão aqui. Por quê? Seu pâncreas bonitão, ele já funciona muito bem. Toda vez que você ingere um alimento, ingere o carboidrato, o seu pâncreas já entende a quantidade que ele precisa de secretar de insulina, que a insulina é um transportadorzinho que vai abrir ali a portinha da célula para a glicose conseguir entrar e fazer ali a energia, a construção da energia, a construção ali, a entrada de aminoácidos nas células também para poder construir músculos. E isso o seu corpo já faz assim, adequadamente. Você que não é portador de diabetes. Você que é portador do diabetes, ou você tem dificuldade, ou você secreta a insulina, e aquela insulina, ela não tem uma eficácia muito boa, porque a sua resistência está aumentada, ou seja, a célula tem pouca sensibilidade àquela insulina.
Ou você não produz, como eu, é irmãozinho, docinho, diabético, que não produz insulina nenhuma, ou seja, as células beta do pâncreas, elas não funcionam e por isso a gente precisa injetar insulina. Então serve para mim que não produz? Serve. Serve para você que está com resistência à insulina? Muito, porque a atividade física vai atuar muito nesse sentido de melhorar a sensibilidade à insulina. E serve também para você que não tem diabetes, mas acha que você é o bonitão? Serve, porque vai prevenir daqui 5, 10 anos que você tenha diabetes também, por uma causa que seja aí evitável, que seja um diabetes mais por resistência à insulina. Então vamos aprender aqui? Vai depender. Para eu ser mais claro agora, vamos dividir em exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Vamos dizer exercícios aeróbicos, que são aquele cardiozinho que você vai fazer ali, a natação, a dança, tudo aquilo que você vai fazer de uma forma aeróbica. Eles são excelentes exercícios para melhorar a sua glicose de uma forma aguda, ou seja, ele vai atuar de uma forma assim, na hora. A sua glicemia está um pouquinho alterada, você começa a fazer aquela atividade. Ela pode inicialmente alterar um pouco mais, porque tem uma produção de adrenalina pelo corpo, mas ele vai ter um efeito mais imediato. Mas isso vai depender do tempo de realização desse exercício. Os exercícios muito curtos, eles não têm tempo hábil para poder pegar aquela glicose que está sobrando e acabar abaixando aquela glicose no sangue. Mas os exercícios mais prolongados, a partir de 20, 30 minutos, 40 minutos, eles são excelentes para diminuir de uma forma mais aguda aquela glicose sanguínea. Além disso, os exercícios aeróbicos, principalmente os exercícios mais prolongados, eles vão diminuir a sua massa gorda, ou seja, vai diminuir a quantidade de gordura que você tem no corpo e com isso a sua sensibilidade à insulina melhora muito. Então é essencial que um diabético faça exercícios aeróbicos, que seria aquele mais agitado, uma dancinha, uma corrida, uma bike, tudo aquilo que deixa a gente mais adrenergizado. E os exercícios de força, doutora, como que eles funcionam? Eles são importantes, tão importantes quanto os exercícios aeróbicos? Gente, eu diria que a longo prazo, o exercício de força, que é o quê? A musculação, ele é ainda mais importante a longo prazo do que um exercício aeróbico, porque ele tem um efeito mais prolongado. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas quando a gente faz a musculação, a gente não está simplesmente queimando energia naquela hora, a gente não está gastando a glicose ou a energia, a gente está até em repouso queimando calorias, o nosso metabolismo está mais ativo e as nossas células naquele descanso estão trabalhando para construir mais músculos. Olha que potência, que coisa maravilhosa. E com o aumento da musculatura, o seu metabolismo basal, que é o que? A quantidade de energia que você usa, mesmo estando ali repousando e dormindo, ela melhora muito. Ou seja, além de construir o músculo, que é super sensível à insulina, você diminui, você aumenta a sua queima calórica dormindo, ou seja, emagrece e fica fit até dormindo ali depois de 24, 48 horas que o exercício acabou. E além disso, a gente ainda tem aquela construção muscular que faz com que a longo prazo a sua sensibilidade à insulina melhore muito. E além disso, esses exercícios de força ajudam muito na vascularização, ajuda muito na força das artérias, das veias, então tudo isso prevenindo complicações a longo prazo. Eu lembro que no último exame que eu fiz da retina, a gente tem que fazer os exames periódicos todo ano. Então a gente faz ali os exames do fundo de olho, a gente faz a microalbuminúria, que é fazer xixi num potinho por 24 horas, socorro, Deus, que exame chato. Mas a gente tem que fazer uma vez ao ano, por quê? Para rastrear essas complicações bem no inicinho, porque às vezes no início a gente não vai ter nenhum sintoma, mas a gente precisa de rastrear, que é pegar uma doença ainda inicial e conseguir intervir ali de uma forma que ela não progrida. Então, todos esses exames que a gente faz, eu lembro que eu fiz a última vez o fundo de olho e o médico falou assim comigo, ele não sabia que eu era médica também, a gente estava ali conversando, ele falou assim, você sabia que o seu fundo de olho está igual de um bebê? Eu fiquei super feliz, porque com 25 anos de diabética eu falo, yes, meu Deus, que coisa boa, não tenho nenhuma complicação nos meus olhos. E ele falou assim, você pratica musculação? Eu falei, eu pratico musculação desde os 14 anos de idade. Ele falou, está aí. Existem muitos estudos que mostram que a longo prazo a musculação ela tem um efeito protetor até para os olhos. Então, gente, é bom o aeróbico, ficar ali adrenergizado, suar bastante, perder ali, deixar a glicose cair um pouquinho, é excelente.
mas o exercício de força, ele é sensacional. Então, qual o melhor exercício? Eu brinquei esses dias, postei no Instagram e vou falar aqui de novo. É o exercício feito, porque o feito é melhor do que o perfeito e tudo que você puder fazer para se movimentar vai ajudar a melhorar a sua glicose. Mas se você não faz nada, se você fica ali dormindo, inutilizado, isso aí sim é um problema, porque você não está fazendo o seu corpo trabalhar e usar aquela matéria-prima que você recebeu, às vezes uma alimentação de uma boa qualidade, você não está estocando da maneira certa. Então, eu sempre digo assim, existem dois tipos ali de diabéticos descompensados. Quando você está descompensado e ganhando peso e quando você está descompensado e perdendo peso. E aí a gente identifica aonde está o problema. O paciente descompensado que está ganhando peso, o problema é aqui, ó, na comida, que é a coisa boa, tá comendo demais, tomando insulina demais e tá ali mantendo uma descompensação. O paciente que está descompensado e perdendo peso é falta de insulina, é falta desse transportador. Por isso que no início do diagnóstico, geralmente, principalmente do tipo 1, a gente está bem magrinho, a gente ali perde, por quê? A gente alimenta, mas aquele alimento, de preferência o carboidrato, ele não consegue entrar dentro da célula e fica ali causando uma glicemia alta durante todo o período e a célula literalmente, ela tem glicose fora dela, a glicose não entra e a célula está morrendo de fome e com isso a água também sai e acaba que a gente desidrata. Por isso muitos dos sintomas, né, iniciais. Quem aí não teve? Faz xixi toda hora, bebe água toda hora. Eu lembro que minha mãe ficava até brava. Come pra caramba, mas a fome não passa. São sintomas de diabetes, além daquela fadiga, aquele cansaço. Então tudo isso é resultado da falta de insulina. Então aqui nós temos dois pacientes descompensados. Ah, doutora, mas eu estou compensado. E aí, qual é o melhor exercício para mim? Vai depender também do que mais você quer. Porque a gente fala que a vida não é só diabetes, gente. Quando a gente convive bem com o diagnóstico, a gente tem outros objetivos. Como eu tinha o objetivo de subir no palco de fisiculturismo, mesmo tendo diabetes tipo 1. E naquela época, a minha intenção era o quê? Perder gordura e ganhar massa muscular. O que seria interessante para mim naquele momento? Voltar toda a minha alimentação e toda a minha atividade física em prol de perder gordura e ganhar massa muscular. Então isso vai depender do seu objetivo, do estágio da vida que você está, do seu tratamento, do tipo de diabetes que você tem, se você ainda produz insulina que não produz ou que você não produz. Então é muito individualizado e não é só atividade física, não é só alimentação. O que eu quero trazer aqui para vocês é essa noção de que está tudo interligado, assim como no nosso corpo. Os órgãos estão todos interligados para fazer com que a gente funcione bem. Então, a atividade física, gente, eu acho que devia ser envelopada e entregue a todo mundo todos os dias da vida. Que dia que eu tenho que fazer atividade física? Que dia que você come? Que dia que você dorme? Todos os dias o corpo tem que ter movimento. E outra coisa, qualquer movimento importa. Então, vamos aqui bater na tecla. Feito, é a atividade feita que é o mais importante. E outra, você não é o que você faz isoladamente ou o que você come. Você é aquilo que você constrói por meio da matéria-prima que você recebe e da atividade que você executa. E isso vai transformar completamente o resultado no seu tratamento, no seu bem-estar, vai te fazer melhorar o prazer com a alimentação, com a sua vida, o seu humor e também quando olhar no espelho, você não vai ter cara de diabético. Eu adoro quando falam essa frase, quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas diabético você não tem cara. Uai, precisa ter cara para ter diabetes, gente? Não precisa. Então, por mais diabéticos que não tenham cara de diabéticos. E também por pessoas que se espelhem no nosso controle e aprendam que as bases do tratamento do diabetes é a base de uma vida saudável, de uma vida tranquila e de uma vida que vai proporcionar anos de bem-estar e de coisas boas para vocês. Então, eu resumi aqui nesse vídeo, mas eu tenho mais conteúdo para falar. No próximo vídeo eu quero conversar a respeito da contagem de carboidratos, que não é só para diabéticos, que também tem um efeito muito interessante na ajuda de perda de peso e também para evitar a formação do famoso pânceps, que é aquela pancinha, aquela pochete que fica aqui que ninguém gosta, né? Então, eu quero falar para os diabéticos e também para os não diabéticos a aprender
como se faz contagem de carboidratos. E se você quer não perder esse próximo vídeo, se você não quer perder nenhum, na verdade, que possa te ajudar, se inscreve aqui no canal, compartilha com um amigo, seja ele diabético ou não, porque afinal, todos que estamos vivos temos aí a oportunidade de um dia poder se deparar com esse tipo de diagnóstico. E me acompanhe também nas outras redes sociais, serão muito bem-vindos, e deixe aqui nos comentários para mim qual exercício que você faz, qual você sente que mais tem essa benefício para você no seu dia a dia, e conversa aqui um pouquinho comigo, que eu também quero te conhecer e saber como que anda seu tratamento. É muito bom ter vocês aqui, eu espero vocês no próximo vídeo, e um beijinho do Pretinho também, que está aqui, ó. Tchau, tchau!